Olá, queridos amigos, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente para mais um estudo do Evangelho do Cristo. Então, neste momento, eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos e pedirmos as bênçãos e a proteção da espiritualidade amiga. Que eles estejam conosco, nos amparando, nos dando o entendimento adequado, nos protegendo e que possamos ter o melhor entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Bom, dando continuidade, vocês já conhecem esse livro, Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Chico, pelo Espírito Emmanuel. E nessa noite nós vamos falar do capítulo 91, que se chama Campo de Sangue. Nesse capítulo, Emmanuel inicia com um versículo de Mateus, que diz o seguinte: por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje Campo de Sangue. Mateus, capítulo 27, versículo 8. Essa expressão, campo de sangue, tá? Originariamente, ela se chama Raquel Dama e significa campo de sangue em aramaico. É como esse local é conhecido até hoje. E esse local é destinado a enterrar os estrangeiros. E de onde vem esse campo de sangue? Bom, todo mundo sabe que depois que Judas entregou Jesus para os soldados judeus, Judas entra em desespero. Aí ele vai até os judeus e joga as moedas que ele havia recebido como pagamento por entregar Jesus. E os judeus, claro, que não aceitam. E Judas sai desesperado e a gente sabe o que ele faz. Ele se enforca, tá? E os judeus recolhem aquelas moedas e eles dizem que aquelas moedas são dinheiro de sangue. Então, não pode ser restituído ao cofre do templo. Então, eles precisam dar um fim àquele dinheiro. Então, eles adquirem um terreno e esse terreno vai ser utilizado para enterrar os corpos dos estrangeiros. Pois, segundo a tradição judaica, os estrangeiros não podem ser enterrados junto com os judeus. Os judeus, até hoje, eles não se misturam, eles são muito fechados entre si. E Judas, a gente sabe o que aconteceu com ele. Ele se enforcou, se suicidou. O tamanho foi o desespero de quando ele percebeu o erro que ele tinha cometido. Porque, na verdade, quando Judas tem aquela atitude, em nenhum momento ele imaginou o que ia acontecer. Ele acreditava que no momento em que Jesus se visse preso, ele reagiria. E aí ele mobilizaria aquela população que o seguia e que eles entrariam em luta e derrubariam o Império Romano, pois Judas era um zelote, e os zelotes, eles eram guerrilheiros, né? E o objetivo deles era derrubar o Império Romano. Eles não aceitavam ser escravizados pelo Império. E Judas, quando ele percebeu como Jesus era carismático,
como Jesus atraía pessoas para junto de si, ele imaginou que se ele tomasse essa atitude, desse um susto em Jesus, Jesus tomaria uma atitude e derrubaria, né? Partiria para a luta, para o confronto e derrubaria o Império Romano. Mas não foi isso que aconteceu. E Jesus já vinha avisando aos discípulos o que aconteceria. Inclusive, Jesus avisou, falou para Judas, né? Falou para Judas, Jesus deu um pedaço de pão para ele, né? Na última ceia, naquela última refeição que eles fazem juntos. E Jesus fala para ele: amigo, faça o que tem que ser feito. Jesus sabia, e em nenhum momento ele ficou com raiva de Judas, tá? Em nenhum momento. Ele o perdoou. E segundo o irmão X, durante aqueles 3 dias que Jesus permaneceu no mundo dos mortos, ele teria descido onde Judas estava e teria resgatado seu espírito. Tamanho o amor que Jesus tinha pelo seu amigo, por Judas. Jesus entendia a condição de cada um. Jesus sabia que aqueles discípulos eram espíritos infantis ainda, e que só com o tempo eles conseguiriam entender o verdadeiro sentido das suas lições, do seu evangelho. Da mesma forma como Jesus não criticou Pedro por tê-lo negado, né? Jesus também perdoou e em nenhum momento ele maldisse Judas. Bom, nesse texto, né, o Emmanuel diz o seguinte: desorientado em vista das terríveis consequências de sua irreflexão, Judas procurou os sacerdotes e restituiu-lhes as 30 moedas, atirando-as a esmo no recinto do templo. Os mentores do judaísmo concluíram então que o dinheiro constituía preço de sangue e, buscando desfazer-se rapidamente de sua posse, adquiriram um campo destinado ao sepulcro dos estrangeiros, denominado desde então Campo de Sangue. Profunda a expressão simbólica dessa recordação. E com sua luz, cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, permutando o mestre, inconscientemente por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Quando podem examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, procuram desesperados os comparsas de suas ilusões, tentando devolver-lhes quanto lhes coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. Todavia, com esses frutos amargos, apenas conseguem adquirir o campo de sangue das expiações dolorosas e ásperas para sepulcro dos cadáveres de seus pesadelos delituosos, estranhos ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo. Gente, o que o Emmanuel está nos dizendo aqui? O Emmanuel está nos mostrando que até hoje nós continuamos muitas vezes negociando o mestre. Negociando em que sentido? Quando nós o trocamos por coisas mundanas. Quando nós deixamos muitas vezes de nos dedicarmos
ao Evangelho do Cristo, a seguir as pegadas do Cristo, a nos reformarmos à luz do Evangelho do Cristo, em troca de coisas, de prazeres efêmeros. Às vezes nós deixamos de cumprir as nossas tarefas espirituais, nossas tarefas num trabalho espiritual, numa igreja, junto a um grupo, junto a uma comunidade, porque porque hoje eu tenho um compromisso X, amanhã eu tenho um compromisso Y, e os nossos compromissos com o Cristo sempre ficam adiados para quando a gente tem tempo. Quantas e quantas pessoas falam, quando eu me aposentar, aí sim eu vou me dedicar ao Evangelho, vou me dedicar ao trabalho espiritual, eu vou me dedicar a um centro, vou me dedicar a uma igreja, vou me dedicar a um templo. Mas será que nós teremos tempo para isso? É isso que nós temos que nos perguntar. O Cristo, ele nos pede muito pouco. Ele pede que nós nos modifiquemos, que nós nos transformemos, nos tornemos pessoas melhores e que sejamos amorosos, compreensivos com os nossos semelhantes. E ele nos dá todas as oportunidades para isso. Só que nós sempre protelamos. E quando muitas vezes nós não somos atendidos naquilo que nós esperamos, naquilo que nós desejamos, naquilo que nós almejamos, muitas vezes a gente fica com raiva e a gente acaba desistindo de tudo. Porque não existe Deus, não existe, isso é balela, isso é besteira. E a gente só vai lembrar de novo dos nossos compromissos espirituais quando a dor vier mais forte e a cobrança, vier. Porque ela sempre vem. Pois nós estamos aqui nessa terra para aprender. É um planeta escola. Eu sempre coloco isso. A Terra é um planeta escola. E nós, como numa escola, nós temos um tempo para estudar, para nos preparar, para fazermos as provas, para passarmos nas provas. E depois a gente volta para o nosso local de origem, porque nós estamos na Terra, mas nós não somos da Terra. Nós somos espíritos oriundos da pátria espiritual. E é para lá que nós voltaremos. Mas antes de voltarmos, nós temos que cumprir com dignidade, com sucesso, as provas a que nos propusemos. Não é assim na escola? Nós temos que cumprir os cronogramas, passar nas provas, nos exames, para podermos seguir. E nós também. Então, Emmanuel nos lembra disso. E quando nós falhamos, o que acontece? Nós adquirimos mais compromissos, mais dívidas, e isso vai nos acarretando mais tempo presos, aqui ao mundo de provas e expiações. Então, o Emmanuel coloca aqui, que nós, todas as vezes que falhamos, todas as vezes que nós não cumprimos os nossos compromissos, nós adquirimos frutos amargos, nós geramos frutos amargos e conseguimos adquirir o campo de sangue das expiações dolorosas e ásperas, ou seja, nós nos comprometemos cada vez mais. A nossa dívida aumenta cada vez mais. Então, o caminho é nós seguirmos corretamente
na estrada que Jesus nos deixou. É difícil, mas a gente tem que persistir nesse caminho. E continua Emmanuel. Irmão em humanidade, que ainda não pudeste sair do campo milenário das reencarnações, em luta por enterrar os pretéritos crimes que não se coadunam com a lei eterna, não troques o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérrimas, porque do contrário continuará circunscrito à região escura da carne sangrenta, ou seja, continuaremos no círculo da reencarnação. Então, meus amigos, essa lição, ela parece chocante, ela parece uma lição dura, né? Falar de campo de sangue, falar de carne sangrenta, mas o Emmanuel usa essas imagens que é para nos advertir mesmo, é para nos chocar, pois nós só lembramos do Cristo quando a dor vem, quando a doença vem, quando a morte vem. E já pensou, com todo o conhecimento que hoje o ser humano tem, com todas as oportunidades que o ser humano tem de buscar leituras edificantes, de buscar ajuda, de buscar informações, nós chegarmos na espiritualidade como náufragos, vai ser muito triste. Então vamos nos conscientizar disso, antes que seja tarde, antes que a gente tenha que retornar aqui com as nossas dívidas aumentadas, com o nosso compromisso piorado, pois todas as vezes que nós deixamos de cumprir com a nossa tarefa, todas as vezes que nós deixamos de cumprir com os compromissos que trouxemos da espiritualidade, nós agravamos a nossa dívida, nós ampliamos este campo de sangue e de dor. A Terra, ela está mudando, a Terra está evoluindo e nós não sabemos se viveremos suficientemente, né, para observar uma Terra melhor. Nós não sabemos nem se teremos condições de retornar aqui ao planeta Terra, ou se teremos que reiniciar num planeta mais primitivo. Mas com o conhecimento que nós temos do Evangelho, a gente tem a receita para melhorar. Então, a gente falha um dia, a gente erra, tudo bem, no dia seguinte a gente recomeça. É preferível que a gente se conscientize enquanto nós estamos aqui, enquanto nós estamos a caminho daquilo que a gente pode fazer para melhorar e que a gente não só se conscientize, que a gente trabalhe nesse sentido, que possamos mudar as nossas atitudes, que possamos mudar o nosso comportamento, para que o dia que a gente reencarnar, a gente consiga sair daqui melhor do que quando nós chegamos. E nós pedimos a Jesus que com todo o seu amor, com todo o seu carinho, Ele nos envolva na sua luz, todos os dias, para que possamos ter forças para fazer as devidas mudanças enquanto ainda estamos a caminho, enquanto ainda temos tempo. Que possamos perdoar,
que possamos aprender a amar o nosso próximo. Nesse instante, eu convido todos vocês para que possamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade, por mais essa bênção, por mais essa dádiva. Que Jesus possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares, a cada um de nós, para que a cada dia possamos persistir nesse ideal de luz, de amor e de trabalho, para que possamos nos tornar pessoas melhores à luz do Evangelho do Cristo. Que Jesus abençoe a todos, que possamos ter uma boa noite, uma boa semana e até a próxima, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.